enquanto lança a semente, retornará entoando os cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, em o nome de Jesus, amém. Mateus, eu errei, eu fiz um trocadilho, confundi segundo domingo com dia 15, que eu pensava, eu falei para ele que era o segundo domingo, ele ficou na cabeça dia 15, para mim dia 15 era o segundo domingo, acabou que ele não vem no segundo domingo, porque no segundo domingo tem no terceiro, né? Ele ficou na cabeça com o dia 15 e tal. Eu pensei que era o segundo domingo. Então, ele talvez venha no último ou venha no quarto. Irmãos, quando Deus levou o povo cativeiro 70 anos na Babilônia, e ele havia falado aos profetas que se o povo não se convertesse, era isso que aconteceria. Os sírios invadiriam o povo e levariam cativo o povo de Deus. E é interessante que o Senhor chama alguns dos homens que maltrataram o seu povo de meu servo. Porque, irmãos, se Deus é quem estava corrigindo o povo dele, quem estava sendo usado para castigar era servo do Senhor. Interessante isso, né? Às vezes, irmãos, acontecem algumas coisas na nossa vida que nós falamos assim, mas Deus não, que isso não aconteça comigo, não permita. Às vezes a gente quer que uma situação difícil ela não ocorra conosco, sendo que aquela situação difícil é a vontade de Deus. Dentro daquela situação difícil tem um ensinamento, e a gente não quer passar pelo ensinamento. E se nós pedirmos para o Senhor tirar essa aflição, nós não iremos aprender o que o Senhor quer ensinar. Vocês conseguem entender isso? Então, Deus ele tem uma situação difícil sobre alguém, sobre uma família, sobre uma casa. Aí a pessoa começa a orar: Deus, essa aflição não vem de ti, ô Senhor, por quê, para quê? Aí o Senhor diz: se você orar. Aí a pessoa ora: Deus, tira de mim. Aí Deus está falando: mas eu queria ensinar você alguma coisa sobre isso. Eu aprendi, irmãos, que nesse momento nós podemos orar, é assim: Deus, se nessa situação eu tenho algo a aprender, então faz o que, Senhor? Faz o intensivo comigo. Se é para ser 15 anos, que seja 15 dias. O Senhor não tem poder não, irmãos, de que o que Ele tem para ensinar ao longo de um tempo. O povo poderia ter orado: Deus, nós não queremos passar 70 anos, podemos passar 7, nós podemos passar 7 meses. O que pode acontecer, irmãos, é que o Senhor, ouvindo a oração, tira a aflição, e a lição não é aprendida. Porque às vezes nós temos na mente de que algo que está acontecendo difícil não é de Deus, porque só é de Deus o que é bom, só é de Deus o que faz a gente dar gargalhada, só é de Deus o que quando a gente tem que pular de alegria, mas na hora do choro não é de Deus, na hora da aflição não é de Deus, na hora da perseguição não é de Deus. Como não, irmãos? Diz o Senhor que Ele se agradou em moer Jesus Cristo por os nossos pecados. Agradou o Senhor em moê-lo. Então, queridos, nós precisamos aprender que algumas coisas difíceis Deus coloca como aprendizado. E se temos que passar, nós podemos orar assim: Deus, que seja logo. Eu quero aprender. O que eu tenho que aprender? Me ensina. Faz o intensivo comigo. Quem não faz intensivo aí, que não conseguiu estudar no período normal, faz o EJA, faz o SEJA, faz o ENEM, faz uma prova. Minimiza essa situação, Senhor. Nós queremos aprender. Então o Senhor restaurou aquele povo, passou os 70 anos, e eles estavam como quem sonhavam. Irmãos,
Gratidão, sim, eu quero falar sobre gratidão, mas gratidão vem com sentimento, irmão, de sonho. Como diz o pastor Chagas Sobrinho, ele tem uma canção, diz que numa canção que ele canta, tem um momento, uma frase que é tão interessante quando ele fala assim: é como um sonho lindo. Quem não quer ter sonho lindo? Irmãos, depois de uma aflição, todo o alívio é lindo, não é não? Imagine sendo alívio de Deus. Depois de uma dor de cabeça, quando passa a dor de cabeça, você fica assim: uhul, passou, ai, não está doendo mais. Uma dor de dente, meu Deus, eu acho que a dor mais parecida com um parto, eu não sei, mulheres, é uma dor de dente. Ou qual é que dói mais? As mulheres que tiveram neném aí, a dor de dente ou o parto? Irmãos, mas a gente quer que essa dor passe, não é? E quando ela passa, que alegria. Mas só o que acontece? Ela passa, a gente não vai para o dentista, aí ela volta. E é interessante, toda vida que a dor do dente volta, ela volta mais forte. É assim, irmãos, quando a gente quer evitar uma disciplina do Senhor, quando a gente alivia porque pede para passar, quando ela volta porque Deus tem que ensinar algo, ela volta mais forte. Então é melhor passar logo pela primeira vez do que evitar e ter que passar outra vez. Estávamos como quem sonha, sentimos como se num sonho, e a nossa boca se encheu de riso e de alegria, e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até as outras nações comentavam, fez maravilha o Senhor por estes. Sabe, irmãos, eu não sei o que você tem passado e quais lutas que você tem passado, ou quais dificuldades que a sua família passou, a não ser aqueles que contam. Mas se tem passado, querido, e quando a bênção do Senhor vier, quando o alívio do Senhor vier, ele é tão grande, irmãos, que não fica só na sua casa, extravasa, vaza, sai pelo ladrão, querido, porque a graça do Senhor, ela contempla, ela derrama, e aí o que acontece? As pessoas que estão em volta de você também vão ficar alegres. Imagine o que acontece quando essa igreja, Deus derramar a sua graça por completo sobre todos. Não adianta só a irmã Silva estar alegre, se eu não estou alegre. Não adianta só se eu estou alegre, se o irmão Tarcísio não está alegre. Se eu estou triste, o irmão está triste. Nós precisamos todos estar alegres, irmãos. A alegria veio todo ao povo, a liberdade veio toda ao povo, o cativo acabou para todo mundo. Então, queridos, nós precisamos entender esse sentimento de que nós somos um, que o que sente o corpo, sente todo o corpo. Então, eu não quero a felicidade só para mim, eu não quero bênção só para mim, eu quero bênção para os meus irmãos, eu quero bênção para a minha família, eu quero bênção para a minha casa, eu quero bênção para esse bairro. Irmãos, porque se esse bairro está bem, eu vou estar bem também. Se o Eusébio estiver bem, eu também vou estar bem. Se Fortaleza estiver bem, eu vou estar bem. Se o Brasil estiver bem, nós todos vamos estar bem. Eu não me esqueço de um irmão, o nome dele era José Silvestre, nós chamávamos ele de Neno. E ele dizia assim: teve oração ontem? Teve, ele tinha mal de Parkinson. Irmãos, aquele homem foi um dos homens que me ensinou sem nunca ter aberto a boca. Ele se tremia todinho, ele andava passos curtos, mas todo culto ele ia para a igreja. 65 anos, ele já, por causa do mal de Parkinson, ele já parecia ter uma idade avançada, mas até onde ele pôde, a gente deixava a chave da igreja com ele, porque ele chegava a meia hora todas as vezes antes do culto começar. E ele chegava a dizer assim: pastor, teve oração? Teve, irmão Neno. O senhor orou por mim? Aí eu falei: me desculpa, não orou. Mas o senhor não orou pela igreja? Ele disse: orei.
Então o Senhor orou por mim, porque eu faço parte da igreja. Então, queridos, olha a visão desse homem. Ele andava a pé, irmãos, ele saía do Conjunto Ceará, ele ia a pé, do Conjunto Ceará não, do Genibaú, ele ia a pé para o Parque Araxá, com o mal de partos. Ele saía da Granja Portugal, quando ele se congregava na Granja Portugal, ele levava as criancinhas para o Genibaú para cultuar. Irmãos, olha só, eu olhava para aquele irmão e às vezes eu chegava para o grupo de jovens, ele estava na terça-feira na oração, mas aí não tinha grupo de jovens na igreja, o irmão nem não estava lá. E aí quando um jovem chegava e dizia assim: eu estava cansado, pastor. Mentira, porque o irmão nem não estava aqui. Irmãos, no dia que tiver um ancião na igreja e ele venha para a igreja e ele tenha dificuldade, irmão, nenhum jovem vai ter motivo para não estar na igreja. É mentira. Sabe por quê? Porque tem ancião na igreja. E se ancião que tem artrose, artrite e um bocado de ite vem para a igreja, irmãos, aí o jovem está cansado. Jovem tem força, tem vigor. Acorda cedo, fica cansado. Às vezes eu passo 3 horas na porta da irmã Deus e a irmã Deus está trabalhando. Aí eu acordo 5 horas, a irmã Deus está no portão. Eu falo assim: essa irmã não dorme não. Às vezes eu durmo 3 horas da manhã, irmãos. Fico, ando. Eu já saí até uma vez, o Bolt estava perturbando, eu estava acordado, eu fui sair com ele, era 4 horas da manhã. Andando na sua calçada, né? Aí a irmã vem para a escola bíblica. Só que quando dá a hora dela ir para casa, ela vai. Mas está certo, irmão. Sabe o que você vai perguntar? A justificativa dos outros porque os outros não vieram? Aqueles que podem. Uma menina postou uma vez numa rede social, ela falou assim: eu não sei o que acontece comigo, eu durmo a noite todinha, quando eu acordo eu estou cansado. Irmãos, aí você vê o irmão Gesso capinando aqui, ó. Oh, como eu queria ter. Eu quero, irmão, eu quero chegar à idade do Senhor. Não queria, não, eu quero e vou lutar por isso. Ter seu vigor. Isso é bonito, irmão. Isso não é insulto, não. Sabe o que eu estou querendo dizer? É se um senhorzinho de idade consegue, nós também conseguimos. A gente não tem que se acomodar a essa situação. Então esse povo, irmãos, que foi atingido por essa bondade, esse ânimo, atingiu todo mundo. Então a melhor coisa, eu gosto de igreja que tem anciãos, porque eles são para nós um confronto. Mas também gosto de igreja que tem criança. Mas também gosto de igreja que tem jovem. E o pastor Carlos Queiroz diz que a igreja ela tem todas as faixas etárias. E o que está faltando para a nossa igreja, irmãos, para ser a igreja que vai atingir esse bairro, é um pipoqueiro na nossa porta. No dia que um pipoqueiro descobrir essa igreja, irmãos, tu vai ver como o negócio vai acontecer aqui. Eu não sei porquê, mas o pastor Carlos Queiroz disse que tem que ter um pipoqueiro. Sabe o que ele quer dizer com isso, irmãos? É que ele vai trazer as pessoas, o pipoqueiro anda por todo canto. E se ele chega num lugar e descobre que tem gente, e que ali ele pode viver pipoca, porque pipoqueiro só chega 10 minutos antes do culto acabar, e fica fazendo pipoca e o cheiro invadindo a igreja, né? E todo mundo quando sai vai direto para o carrinho de pipoca dele. Nós podemos voltar, irmãos, a toda a atividade que nós já fizemos.
se essa for a vontade do Senhor. Algumas coisas não vão ser como eram, mas essas coisas elas podem ser melhores ainda. Melhores ainda. Sim, Deus realizou grandes coisas por nós. Por esse motivo estamos felizes. Eu já falei aqui, eu vou repetir, irmãos. Muitas coisas se dizem de bom da igreja de Eusébio. Isso não pode apagar, irmãos. Olha só quantos anos nós fizemos. Nós não, vocês fizeram bondade. E essa bondade espalhou, irmãos. Em todo canto se ecoou sobre isso. Em todo canto se ecoou. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente esquece de fazer. São os nossos precursores. Nós esquecemos de fazer as pessoas que vão vir depois de nós. Sabe o que acontece? Às vezes a gente está tão ocupado na atividade, mas quando a gente ficar velhinho, precisa alguém vir e continuar o trabalho. E talvez esse foi o grande erro. Fazer com que se tenha multiplicadores. Uma palavra direta aos jovens: nós precisamos estar juntos. A gente precisa fazer atividades juntas. Eu consigo reunir os jovens, as senhoras, consigo reunir os obreiros da igreja, eu consigo reunir os líderes de ministério, mas quando a gente vai fazer um programa para os jovens, tem sido difícil. Mas a Bíblia diz que os jovens têm força. A Bíblia diz que os jovens venceram o maligno. E eu acredito nisso. Mas não é porque não estão ocupados na igreja. Então tem atividade, fazem atividade, estão envolvidos com as crianças, estão envolvidos numa atividade, num programa, mas é junto. A gente precisa fazer uma fogueira com essas brasinhas. E quando a gente pensar em fraquejar, a gente lembra dos anciões que vêm para a igreja. Se eles vêm, a gente também pode vir. Seu irmão ainda sobe em árvore, meu irmão. Meu Deus. O que nós podemos fazer, hein? Senhor, traze-nos cativos de volta, assim como enche os leitos do rio, no deserto do Neguebe. Os que em lágrimas ceifeiam, em júbilo ceifarão. Sabe o que acontece, irmãos? Sempre quando nós estamos semeando, é difícil. Sempre quando eu leio desse texto, eu lembro dos agricultores. Eu não tenho como não lembrar, porque é disso que eles estão falando. Irmãos, quem vai plantar, quem vai fazer roça, quem vai arar a terra, nunca faz isso e fica alegre, porque é trabalho pesado. Então, quando nós estamos fazendo o trabalho difícil, quando nós estamos organizando uma festa, quando nós estamos organizando uma atividade, quando nós estamos pensando como que vai ser, mas irmãos, depois que acontece, o que acontece? Nós ficamos todos alegres. Que bênção, Deus. Como que foi o aniversário? Como que foi a consagração? Como é que foi a festa das crianças? Como é que foi as festas das senhoras? Como foi o almoço? Foi muito legal a festa de Natal. Foi muito. Mas antes, difícil, real. Difícil a dificuldade de se reunir. Quem vai comprar? Quem vai fazer isso? A hora lá a gente pensando em se preparar para a festa, mas a gente tinha que, as irmãs, né, tinha que colocar a mão no frango, tinha que fazer tudo. Então é difícil sempre a organização. Irmãos, o nosso sucesso vai depender de nós. Nós somos um corpo, né? Quando você toma um remédio, você quer salvar só uma parte do seu corpo, você quer salvar todo o corpo. Então nós estamos trabalhando para o sucesso. O sucesso meu vai ser o seu sucesso. O seu sucesso vai ser o meu sucesso.
Quando a gente diz que um olho é bonito na pessoa, a gente está dizendo que a pessoa é feia, e só o olho é bonito. A gente está dizendo que a pessoa é bonita toda. Você pode dizer assim: ah, seu olho é bonito, seu cabelo é bonito, a sua voz é bonita. Ninguém se ofende com isso, irmãos. E ninguém fica falando: ah, não me elogiou. Não, nós ficamos todos alegres. Irmãos, quando alguém elogia alguém da igreja de Eusébio, ela está elogiando todo mundo de Eusébio. Quando alguém diz assim: ah, lá eu me senti tão feliz, irmãos, por aquele elogio, porque aquele elogio faz parte da igreja que eu congrego. E eu não estava aqui, mas eu fiquei feliz. Então quando alguém chega assim: olha, que bênção, que atividade, isso atinge você também, irmãos. Você fala: eu sou daqui, glória a Deus. Então, quando Amém. Quando os jovens fizeram a atividade aqui, parte dos jovens da nossa igreja estavam junto com eles. Aquela festa da Aliança na Cruz. Foi bem feito, irmãos. Eles estão de parabéns. Foi feito aqui. E o parabéns também é nosso. O parabéns é seu. A gente precisa ficar alegre com isso. O povo voltou para casa, todo mundo voltou feliz. Ficou todo mundo feliz, porque eles estavam em casa. E isso é gratidão a Deus. Eu sou grato a Deus por você, pelo que você recebe. Tem que ser assim: eu sou grato a Deus pelo que você consegue. Você está feliz, irmãos? Está feliz? Ei, está feliz, tá? Eu também estou feliz. Se você estiver triste, eu também vou estar triste. Nós somos corpo. A gente precisa entender isso. Nós somos corpo. Talvez, irmãos, alguns estejam semeando em choro, mas vai colher. E quando colher, vai ser com alegria. Aquele que parte chorando e lança a semente, retorna com cânticos de louvores, trazendo consigo seus molhos, seus feixes, sua parreira, sua pareia, né? Então, quando nós começarmos a colher, irmãos, todo mundo estará alegre. E o que nós vamos ouvir é: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por vós. Então, você quer fazer parte disso? Não vou mandar dizer amém de novo, não, porque quem disse amém recebeu, né? Você quer fazer parte disso? A gente precisa do seu intelecto, a gente precisa do seu suor, e a gente também precisa da sua contribuição. Nunca esqueça disso. O sucesso é nosso, o prejuízo também. Se não der certo, nós não trabalhamos para isso. Se der certo, nós trabalhamos para isso. Obrigado, Senhor, por tudo. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, quando nós olhamos para a Tua palavra, nós vemos que o Senhor olha para nós, Deus, e vê todos os nossos talentos. Deus, quando nós olhamos para nós mesmos, nós conseguimos ver tantos talentos, Deus. Talentos intelectuais, espirituais, talentos de forças, Senhor Deus, talentos de generosidade, Senhor. Mas nós precisamos acreditar, Deus, no projeto que não é nosso, é teu, mas que o Senhor nos deu a graça de cuidar desse projeto. Por aí, Deus, a gente já se ouviu que algumas coisas pararam. Nós não queremos parar, Deus. Nos ajuda, Senhor, de alguma forma.
Nos ilumina como nós podemos, ó Deus, realizar o sucesso da obra que é tua obra. E que o Senhor, ó Deus, não precisava de nós para nada, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor não precisava de nós, Senhor Deus, para coisíssima nenhuma, mas o Senhor resolveu contar com a gente. E ó Deus, que maravilhoso é isso, Deus. Deus, que nós possamos entender, Senhor, e ser grato a Ti por isso. Os anjos, Deus, anseiam entender isso, Deus. Os anjos, Senhor, queriam evangelizar, Deus, mas o Senhor deu essa obra aos homens. Ó Deus, que nós possamos entender de uma forma espiritual isso e dizer: Deus, obrigado. E eis-nos aqui, Deus, eis-nos aqui nas Guaribas, eis-nos aqui no Eusébio. Ó Deus, não precisa, Senhor Deus, nós sairmos do nosso conforto. Senhor Deus, nós podemos ser luz na nossa rua, luz no nosso trabalho, luz na faculdade, luz, Senhor Deus, no supermercado, luz, Senhor Deus, na parada de ônibus, luz no ônibus, luz no carro, luz na moto, Deus. Nós podemos, ó Deus, aonde formos, derramarmos essa graça, e as pessoas virão, e as pessoas entenderão, e as pessoas quererão vir, Senhor, e dizer: eu quero saber o que acontece ali, eu quero saber como que acontece, o porquê que esse irmão é feliz, o porquê que essa família é grata ao Senhor. Deus, que nós possamos, Deus, ser o derramamento da Tua graça, que a nossa casa seja a igreja, que o nosso trabalho seja a igreja, que o nosso, Senhor Deus, lugar de aprendizado ou de ensino seja a igreja. Senhor Deus, que o nosso transporte seja a igreja. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos levar essa alegria da adoração, essa alegria do serviço, essa alegria do trabalho, ó Deus, para todos os lugares que o Senhor nos levar. Nós somos cristãos 100% todo o tempo, Deus. Que a Tua graça, Senhor Jesus, o Teu amor e as Tuas ricas consolações seja sobre o povo de Deus aqui e todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão aí. Desejo uma boa semana.